O Edge Plus marcou a volta da Motorola ao segmento de flagships depois de anos sem novidade. O problema está no preço salgado de R$8.000. E como você viu em nossa análise completa, é difícil justificar tal valor. Agora temos em mãos a versão mais básica do Edge, que traz mesmo o design, porém com hardware mais simples. Será que este entrega um melhor custo-benefício? Vamos conferir. Seu design é idêntico ao da variante Plus, com tela cascata que elimina as bordas laterais. O furo para a câmera fica localizado na mesma posição do outro modelo. Olhando de frente é difícil saber qual versão do Edge você está segurando, mas é na traseira que vemos pequenas diferenças. O modelo mais barato tem design mais próximo aos da linha Moto G8 e One. A moldura de alumínio tem mesmo a qualidade de construção do Edge Plus. Este é mais fino e leve, o que pode ser justificado pela bateria menor. A traseira de plástico também ajuda a economizar alguns gramas de peso, mas favorece o acúmulo de marcas de dedo. Cobrar mais de R$5.000 em celular com traseira de plástico pode parecer um absurdo, mas a Motorola não é a única que faz isso. O que diferencia o modelo de outros intermediários premium é ter suporte à rede 5G. Nos testes que realizamos na sede da operadora Claro, conseguimos alcançar mais de 1 GB por segundo em espaço que simulava as condições ideais da rede. Claro que na prática nem sempre será assim, e em média teremos algo em torno de 200 MB, e às vezes caindo até abaixo da metade disso. Ainda é cedo para se preocupar com o celular 5G? Bom, talvez não valha a pena pagar caro para ter quase a mesma velocidade do 4G em algumas operadoras. O que importa para a maioria dos consumidores é que o Motorola Edge tem NFC, entrada para fone de ouvido e leitor biométrico na tela que funciona bem. Faltou resistência contra a água, já que a Motorola continua insistindo apenas em proteção contra respingos. A tela OLED de 90 Hz parece ser a mesma do modelo mais caro. Esse é o primeiro intermediário premium a chegar ao Brasil com essa taxa de atualização. Sua tela tem brilho inferior e não traz suporte HDR10 Plus como temos no Edge Plus. Isso limita o aproveitamento de filmes e séries em HDR na Netflix e Amazon Prime Video, por exemplo. O brilho mínimo é bastante baixo a ponto de não gerar desconforto no escuro. A reprodução de cores tende para tons vibrantes e bastante saturados. Há 3 perfis de calibração, mas em todos eles o branco sempre fica com um tom levemente azulado. Como é comum em celulares da Motorola, o alto-falante de chamadas serve como canal secundário para efeito estéreo. Ele não é tão potente quanto a saída de som na parte inferior do aparelho e peca mais em agudos, gerando um áudio desbalanceado. A potência sonora é inferior ao Edge Plus e entrega som abafado, mas sem distorções no máximo. O fone que vem junto é até confortável. O som distorce um pouco quando o volume está baixo, porém menos quando está no máximo. Pelo preço, poderia vir um acessório melhor na caixa. O Motorola Edge vem equipado com a plataforma Snapdragon 765G, sendo uma das melhores para o segmento intermediário, mas aqui faltou um pouco de gás. Em nosso teste de velocidade tivemos resultado melhor que os modelos da linha Moto G8 e alguns da One, mas fica abaixo de rivais na mesma faixa de preço. A diferença é grande para o Edge Plus, mas convenhamos que ele custa bem mais caro. No Antutu conseguimos uma média de 300.000 pontos. É um número interessante para o intermediário, mas talvez não vá deixar ninguém empolgado pelo preço que a Motorola cobra por ele. Testamos vários jogos no Edge e não vimos problema de fluidez na maioria. No Call of Duty, rodamos na qualidade máxima com boa taxa de FPS. No entanto, nem todos os games vão rodar liso. Sua bateria é menor e, consequentemente, rende menos que a do Edge Plus. Em uso moderado, terá carga para o dia inteiro, precisando recarregá-lo apenas quando for dormir. Mas já vimos muitos celulares com 4.500 mAh renderem mais de um dia. Outra decepção fica para o tempo de recarga. A Motorola já deveria ter aposentado o carregador Turbo Power de 18 watts nos modelos mais caros. Ele demora mais de 2 horas e meia para recarregar totalmente o Edge. Tudo bem que uma carga de apenas 30 minutos recupera 40% da bateria, mas já é comum vermos intermediários levando pouco mais de 1 hora para ter a bateria totalmente recarregada. Ele sai da caixa com Android 10 e a mesma interface limpa da Motorola. Por mais que não tenha empolgado em velocidade, não notamos problema de lentidão em uso no dia a dia. A maior demora de carregamento acontece mais nos jogos. Assim como outros lançamentos recentes da marca, há o Moto Ações e a possibilidade de customizar cores e ícones da interface. Não é nada avançado como na linha Galaxy, mas é melhor do que ficar fuçando nas opções de desenvolvedor e ter tudo isso organizado em um único aplicativo.
Há 3 câmeras na traseira e um sensor TOF 3D. A principal tem sensor da Samsung de 64 megapixels que já vimos em alguns intermediários. A qualidade das fotos é decente, com cores vibrantes e HDR eficiente. Por padrão terá fotos de 16 megapixels, mas você pode mudar para a resolução máxima. Você lotará a memória do celular muito mais rápido e muitas vezes até terá fotos piores com nitidez inferior e ruídos mais acentuados. Nem vale a pena. A Ultra Wide perde um pouco de nitidez e tende para cores mais quentes. Ela não sofre tanto com distorção de lente e no geral entrega fotos com qualidade similar à da câmera principal. O bom de ter foco automático nesta câmera é que você pode usá-la para registrar macros. A qualidade é decente, só peca um pouco em nitidez. A terceira câmera é do tipo teleobjetiva com zoom ótico de 2 vezes. Ela tem resolução de 8 megapixels, mas salva as imagens em 16, usando interpolação, o que é estranho pois compromete a qualidade. Dá para contornar isso usando o modo manual. A câmera do Edge não decepciona tanto à noite. Há ruídos e queda de nitidez, mas você pode usar o modo noturno para minimizar tais problemas. O Night Vision está disponível apenas com a câmera principal e não chega a fazer milagres na hora de salvar fotos que saíram escuras. A câmera frontal também traz sensor Samsung e consegue registrar boas selfies e cores sem exageros em locais abertos e bem iluminados. O HDR nem sempre ativa quando é necessário e você pode acabar tendo fotos com fundo completamente estourado. O Edge é capaz de gravar vídeos em 4K 30fps e Full HD a 60fps com a principal, mas demais câmeras ficam limitadas apenas a Full HD a 30fps. A qualidade é apenas mediana e as cores são mais frias do que temos nas fotos. A captura do áudio é estéreo e tem boa qualidade, porém o foco automático poderia ser um pouco mais ágil. O Motorola Edge é um intermediário com preço de flagship. Ele chegou por R$ 5.500 e cobra isso tudo por causa do 5G. Vale a pena? Achamos que não. Ele é inferior a praticamente todos os tops mais acessíveis das outras marcas. Se levarmos em consideração os valores atuais, é possível comprar o Galaxy S20 Plus com mesma duração de bateria, desempenho superior e câmeras melhores. O iPhone 11 Pro sai um pouco mais caro, mas entrega desempenho muito acima e também vence com folga em câmeras. Quer uma alternativa entre os importados? O Mi 10 custa menos e é superior em tudo. O Motorola Edge Plus mostrou ser uma má escolha para quem busca um top de linha e o Edge também segue o mesmo caminho. Ele é muito caro pelo que oferece. Tudo bem, seu preço vai despencar nos próximos meses, mas os seus rivais também vão. Ele tem desempenho em multitarefas bom, a bateria é apenas mediana e as câmeras não vão muito além do que a linha Moto G8 entrega. Talvez seja melhor economizar o seu dinheiro ao ir de Samsung ou Xiaomi. Faz questão de ter 5G? Em nossos testes não vimos motivos para se apressar quanto à tecnologia. Em muitos casos, o 5G DSS acaba sendo mais lento que o 4G. Deixe para migrar futuramente e invista em um celular com conexão LTE que fará melhor negócio. E para encontrar as melhores ofertas para todos os aparelhos citados, você já sabe, basta clicar nos links aí abaixo. Aproveita para comentar o que você achou da família Motorola Edge. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e até a próxima!